Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você como realmente uma mulher introvertida se sente. Prazer, eu sou Leidinária Lomba e desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa introvertida. E às vezes eu achava que tinha algo errado comigo, eu me achava muito estranha por ser um pouco diferente de uma mulher extrovertida. E eu queria muito ser uma mulher extrovertida, muito, porque eu vou falar mais sobre isso mais lá na frente, mas uma mulher extrovertida, ela é muito comunicativa, já é inato dela. Aonde ela chega, ela tem facilidade de fazer amizades, de socializar, é aquela pessoa que aonde ela chega, ela não passa despercebido. Então eu queria muito ser uma mulher extrovertida, mas não tem como, porque é algo inato. Gente, se eu for olhar durante toda a minha vida, sabe, fazendo uma retrospectiva, analisando situações, comportamentos, atitudes, realmente é de uma pessoa introvertida. Mas até eu não entender isso, sabe? De que há pessoas introvertidas, extrovertidas, eu sofria muito, porque eu achava que tinha algo de errado comigo. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um fato. A partir do momento que eu comecei a investir no meu autoconhecimento, que eu comecei a me conhecer mais, eu comecei a gostar de mim, do jeito que eu sou, sem ficar querendo ser uma pessoa que eu não sou. E quando eu fico querendo ser alguém que eu não sou, eu estou gastando tempo, energia, investindo em algo que não vai me dar futuro nenhum. E ainda me frustrando, porque traz uma frustração, sabe? Você querer assumir uma identidade que não é sua, ter uma essência que não é a sua. E se você é uma mulher introvertida, talvez você já tenha ouvido coisas assim como: você é muito calada, você precisa se soltar mais, você é antissocial, por que você está brava? Você tem a cara muito fechada, você é muito fria. E você estava apenas sendo você mesmo, porque ser uma mulher introvertida não é não gostar das pessoas, porque fica parecendo que é uma pessoa antissocial, né? Mas a verdade é que uma pessoa antissocial, ela não gosta de socializar com as pessoas. Já pessoas introvertidas, elas gostam de pessoas, gostam de conversar, mas é porque é diferente. Uma pessoa introvertida, ela gosta de conversas mais profundas. Geralmente ela não tem conversas rasas nem superficiais, é uma pessoa mais profunda, mas realmente introspectiva. E muitas mulheres introvertidas, elas amam profundamente, mas elas só não funcionam no volume alto o tempo todo. Uma mulher introvertida, ela sente muito, é muito profunda e às vezes sente até demais, viu? E geralmente ela observa o ambiente, antes de falar ela pensa muito, aí às vezes fica parecendo que é uma pessoa insegura, mas é porque realmente ela pensa muito antes de agir, antes de falar, antes de tomar uma decisão. Ela observa detalhes que muitas pessoas às vezes não percebem, sabe? Ela consegue captar o clima da sala, ela consegue captar o clima do ambiente onde ela está. Ela consegue, gente, ela é tão observadeira, ela nota o tom da voz, ela sente quando algo tá estranho, só que ela não reage imediatamente. Você processa, ela processa, sabe? E esse processamento interno faz parecer que ela é fria, que ela está distante, sabe? Que é insegura, mas muitas vezes ela está apenas organizando os seus pensamentos. Uma mulher introvertida, ela pode estar em um grupo muito grande e ela pode parecer que ela tá mais afastada, tá mais quieta, mas por dentro dela tá acontecendo uma análise inteira, porque uma mulher introvertida, ela é muito profunda. Ela pensa antes de falar, ela mede as palavras, ela evita falar só por falar, sabe? Porque é uma pessoa profunda, ela gosta de profundidade. E como nós vivemos em um mundo que valoriza quem fala mais, quem aparece mais, quem domina o ambiente, então uma mulher introvertida, muitas vezes, ela se sente assim, um peixinho fora d'água. Ela se sente estranha, às vezes ela se sente como se algo tivesse errado com ela. E aí ela começa a se perguntar: por que eu não sou igual às outras? Por que eu não consigo falar com tanta facilidade? Por que eu me sinto tão cansada?
cansada depois de me socializar com as pessoas. E isso é tão interessante porque é a forma como cada um recarrega suas energias. Geralmente uma pessoa extrovertida, ela recarrega suas energias conversando com outras pessoas, no meio de pessoas, com pessoas. Já uma pessoa introvertida, ela recarrega ali a sua bateria, a sua energia em silêncio, solitude, consigo mesma. Ela precisa de um tempo para se reorganizar. E uma outra coisa também é que uma mulher introvertida, ela costuma ser uma pessoa muito profunda. Então, ela prefere conversas verdadeiras do que conversas assim superficiais. Então, geralmente também uma mulher introvertida, ela não se conecta com qualquer pessoa, mas quando ela se conecta, é de verdade, é real, sabe? É leal, é intensa emocionalmente, mas é porque ela não é superficial. Geralmente uma mulher introvertida também, ela é muito observadeira, observa muitas coisas, isso ela faz uma análise interna. Eu mesmo fico olhando e eu percebo que, igual na escola, muitas vezes eu me senti muito inadequada, porque eu era mais calada, mais quieta, mais de ficar observando, não era tão expansiva, sabe? E às vezes isso é visto como uma pessoa insegura, como uma pessoa fria, como uma pessoa distante. E quantas vezes eu comecei a me forçar, sabe? A querer falar mais, aparecer mais, a querer me encaixar em certos grupos. Gente, mas isso é tão desgastante internamente, porque a gente acaba se forçando a ser alguém que a gente não é. E aí vai contra a nossa essência. E depois traz uma grande frustração. Então, assim, eu falo por experiência própria. Não queira ser alguém que você não é. Você está perdendo tempo. Realmente está gastando o seu tempo quando você deveria investir em você. E às vezes a gente sente essa necessidade, né, de querer ser parecido com outras mulheres, que às vezes é mais extrovertida, porque a gente vive num mundo, quem fala mais é melhor, é mais notado, né? Então às vezes a gente começa a se comparar e aí traz uma grande frustração e você sempre começa a se colocar como uma pessoa inferior, uma pessoa menos do que as outras, mas não é. Não se compare, pare de se comparar, porque é um grande gatilho, sabe? Quando você começa a se comparar com mulheres extrovertidas, você começa a achar que aquele é o padrão certo, mas não é, gente. Deus criou todos nós e Ele criou cada um de um jeito, cada um tem a sua essência, cada pessoa é único do seu jeito. Se você é uma mulher introvertida, celebre a sua beleza, a beleza em ser você mesmo. Ser introvertida não significa que você é insegura, que você é incapaz, não significa que você não sabe se comunicar, mas você é uma pessoa profunda, você é uma pessoa que muitas vezes se abastece sozinha. Eu falo no sentido de se reorganizar sozinha, de precisar ter o seu tempo de solitude, ter o seu tempo de recarregar as suas energias sozinha, porque você é mais introspectiva. Você pensa antes de agir, você pensa antes de responder a algo. E, gente, isso não é defeito nenhum. Isso faz parte da sua personalidade, do seu temperamento. Agora, é importante você entender também que introversão, você ser uma pessoa introvertida, não é desculpa para você se isolar das pessoas. Se você fica evitando as pessoas por medo, se você sofre com ansiedade, se você sente realmente pânico, pode existir algo aí além do que eu te falei, além de você ser uma pessoa introvertida. Então você precisa analisar isso, porque há uma linha aí que separa entre uma pessoa ser introvertida e uma pessoa ser antissocial. Mas agora você gostar de silêncio, de solitude, você precisar ter o seu espaço, às vezes você ter poucos amigos, isso é super normal. Isso não faz de você uma pessoa antissocial. E talvez você esteja também cansada de tentar caber em ambientes que não respeitam o seu ritmo, aonde você não é você mesmo, você sempre está ali querendo encaixar em um grupo, está em lugares que não te cabe. E isso acaba roubando de você a sua identidade, a sua essência, porque às vezes você ainda não tem um autoconhecimento sobre si, você não tem a sua identidade firmada e fortalecida. Então você precisa também se analisar.
E antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar com você algumas coisas que é libertador. Você não precisa se tornar uma pessoa barulhenta para você se tornar relevante. Você não precisa ser uma pessoa expansiva para você ser forte. Você não precisa ser falante para você ser uma pessoa interessante. Às vezes, a sua profundidade é o seu maior diferencial. Tenha sucesso sendo você mesma. Não queira ser alguém que você não é. Mulheres introvertidas, elas costumam ter uma vida interior muito rica. Elas pensam muito, elas refletem, sabe? Elas sentem. E quando você aprende a aceitar isso, você floresce e você começa a regar o seu próprio jardim, sem ficar olhando para o jardim da extrovertida, sem ficar olhando para o jardim da sua amiga, ficar olhando para o jardim da sua vizinha. Você apenas precisa respeitar quem você é. Quando você faz as pazes com você mesma, você começa a se posicionar com mais segurança, você para de querer se forçar a fazer coisas, a ser alguém que você não é, você começa a parar de ficar querendo competir com outras pessoas, de ficar querendo se diminuir para caber no mundo de outras pessoas. Você começa a usar as suas características como a sua força. Talvez você não seja a que fala mais, você não é aquela que diz frase certa na hora certa, talvez você não seja a que chama mais atenção, você não seja aquela comunicativa, aquela falante, mas você pode ser a que mais impacta profundamente. Então, que você tenha sucesso sendo você mesmo. Eu ouvi essa frase do livro da Joyce May e eu gravei essa frase assim na minha mente: tenha sucesso sendo você mesma, não queira ser alguém que você não é. Você tem a sua essência, a sua identidade, e quando você faz as pazes com você mesmo, você está honrando a Deus que te criou. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.